Discurso direto e discurso indireto. Este conteúdo está na segunda parte da nossa apostila, página 19. Vamos lá? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre discurso direto e discurso indireto. Isso é muito importante nós sabermos, inclusive, para melhor entendermos os textos e também para a nossa redação, tá bom? Então vamos entender o que é o discurso direto. Como o próprio nome já diz, o personagem vai falar diretamente. Olha só, Maria falou. Vamos imaginar o que a Maria poderia ter falado. Travessão. Olha o que a Maria falou. Sairei mais cedo. Então, a Maria é uma personagem da minha redação. O narrador, contando a história, nos diz: Maria falou, pontos na outra linha, afastado da margem, travessão. Sairei mais cedo. Então, isso é um discurso direto, porque o personagem fala diretamente. Precisamos ter esses 2 pontos, precisamos ter travessão. Nós podemos ter essa mesma informação no discurso indireto. Como que é o discurso indireto? O personagem não fala, o narrador fala pelo personagem. Vejam, eu vou pegar essa mesma informação e vou colocar no discurso indireto. Maria falou que sairia mais cedo. Então, o narrador dá a mesma informação que está contida aqui, só que ele não dá a palavra para o personagem. Ele fala o que o personagem disse. Maria falou que sairia mais cedo. Vocês observaram que nós demos a mesma informação? Porém, precisamos mexer um pouquinho nos tempos verbais. Nós agora vamos abrir a nossa apostila, segunda parte, página 19. Vamos lá? Já estão com a apostila aberta? Então, nós vamos ver que temos aqui um título: discurso direto e discurso indireto. Passem caneta marca-texto nesse título. Aí temos assim: mudanças previstas nos tempos verbais. Então, nós temos aqui algumas situações em que nós, ao passarmos do discurso direto para o discurso indireto, nós vamos visualizar que há necessidade de mudarmos o verbo. Então, nós temos o primeiro exemplo. Olha lá. Pedro perguntou: o que terei no jantar? Olha aqui, discurso direto. Pedro perguntou, narrador falou, 2 pontos. Travessão, porque quem vai falar é o Pedro. O que terei no jantar? Ponto de interrogação, porque o Pedro está perguntando diretamente. Como que ficará esse trecho que está no discurso direto? Esse discurso é direto. Como ele vai ficar no discurso indireto? Leiam ali ao lado, que eu já vou escrevendo. Pedro perguntou. A fala do narrador fica igualzinha. Agora, para que nós coloquemos o narrador falando pelo personagem, nós vamos ter que fazer algumas modificações. Pedro perguntou o que teria
para o jantar. E também não cabe um ponto de interrogação, porque o narrador não está perguntando, ele está contando que o personagem tinha perguntado. Observamos que aqui está terei, e aqui nós tivemos que mudar o verbo para teria. Então, são essas modificações que nós temos que ficar atentos. Vamos ao segundo exemplo? No segundo exemplo aqui da página 19, que está aqui no nosso quadro, diz assim: Pedro disse friamente, 2 pontos, o narrador para que o personagem fala. Olha o que o Pedro disse, a vizinha morreu. Agora vamos pegar esse trecho e vamos colocar na ordem no discurso indireto. Então o discurso aqui, quando o personagem fala, é direto. Vamos colocar no indireto. Pedro disse friamente, depois vou ensinar aqui sobre pontuação, tá? Que a vizinha morrera. Mais que perfeita, o que vai caber aqui, ó. Pedro disse friamente, a fala do narrador fica igualzinho. Agora aqui, quando ele coloca a fala do personagem, nós mudamos o verbo. Aqui Pedro disse, a vizinha morreu. Aqui Pedro disse friamente que a vizinha morrera ou tinha morrido. Porque morrera ou tinha morrido, tudo isso é mais que perfeito, tá? Aqui o mais que perfeito simples, aqui o mais que perfeito composto. Então aqui nós estamos no discurso indireto. Viram? No discurso indireto, não, vou tirar isso daqui para não causar confusão, tá? A gente pode usar ou esse verbo ou esse verbo. No discurso indireto, nós não temos travessão, nós não temos esses 2 pontos da parada do narrador para dar vez ao personagem para falar, tá? Eu falei que ia dar uma dica de pontuação. Toda vez que nós tivermos essas palavras assim, friamente, delicadamente, calmamente, essas palavras terminadas em mente, que são advérbios, a maioria advérbio de modo, nós podemos isolar essas palavras dentro da nossa frase, ó, por vírgula. Pedro disse, friamente, que a vizinha morrera. Então, esse modo, como ele disse, essa circunstância de modo, nós podemos isolar por vírgula. Fica bem bacana na nossa redação, tá? Não só a circunstância de modo, mas de tempo, de lugar também. Conforme for aparecendo, nós vamos sempre chamando a atenção. Estamos entendendo, então, o discurso direto e o discurso indireto? Vamos ver o terceiro exemplo que tem aqui. Pedro ordenou, pegue o bilhete. Viram que tem ponto de exclamação? Pedro ordenou que pegasse o bilhete. Vimos no discurso indireto? Não tem travessão e nós dissemos as mesmas coisas, porém precisando mudar o tempo verbal para dar a mesma ideia. Vamos ver o último exemplo do primeiro quadro. Pedro quis saber o que ela quer. Vejam como ficou do lado. Viram? Pedro quis saber o que ela queria. Bacana, não é? Vamos ao segundo quadro, que nos mostra que às vezes nós precisamos mudar alguns advérbios que dão noção de lugar para que nós possamos ser fiéis à informação. Então, o primeiro exemplo nos mostra assim.
Pedro disse, dois pontos. Olha o que o Pedro falou. Exijo a vinda deles aqui, agora. Por isso, ponto de exclamação. Pedro está nervoso, exigindo. Exijo a vinda deles aqui, agora. Bom, o narrador vai contar isso, tá? Só que o narrador não está no mesmo lugar que Pedro. Então, como vai ficar? Pedro disse que exigia, já não vai ser a vinda, é a ida. Porque nós não estamos no mesmo lugar que Pedro, a ida deles. Ali. O agora do Pedro já passou. Então, como é que o narrador vai contar isso? Naquele momento. Vamos ver se o narrador foi fiel aqui no discurso direto. Discurso direto. É um discurso que tem travessão, né? Pedro disse, exijo a vinda deles aqui, agora. No discurso indireto, Pedro disse que exigia a ida deles ali, naquele momento. Tudo bem? Vamos continuar lendo. O segundo exemplo nos diz assim, do segundo quadro. Pedro reclamou, não farei isto hoje. Discurso direto. No discurso indireto, como ficou? Pedro reclamou que não faria aquilo naquele dia. Vamos ver o terceiro exemplo? Pedro pediu-me, quer dizer, pediu a mim, pediu para o narrador. Pedro pediu-me, venha cá. Como vai ficar no discurso indireto? Pedro pediu-me que eu fosse lá. Eu, narrador, fosse lá. Vimos? Vamos entender agora o terceiro quadro? No terceiro quadro, nós temos essa informação. Pedro declarou, eu me vingarei de meu padrasto. Como vai ficar agora quando o narrador passar para o discurso indireto? Pedro declarou que se vingaria de seu padrasto. Vejam só, aqui ele usou meu, porque ele está falando, o padrasto é dele. Aqui o narrador não pode usar meu, porque o padrasto não é do narrador, é de Pedro, né? Então, Pedro declarou que se vingaria de seu padrasto. Viram como teve a necessidade da mudança? Nós temos necessidade de mudança aqui também, ó. Pedro perguntou para o narrador, você não gosta de Maria? Quando o narrador passa isso para o discurso indireto, fica, Pedro perguntou-me se eu não gostava de Maria. Então, o que nós queremos perceber aí? Que ao passar do discurso direto para o discurso indireto, para que nós possamos ser bem fiéis à informação dada, muitas vezes nós temos que mexer no tempo verbal, nos advérbios, nos pronomes. Como que eu vou saber isso, Márcia? Tem uma regra fixa? Não. É só a gente manter bastante atenção para que a gente possa fazer essa transposição do discurso direto para o indireto ou vice-versa,
sendo bem fiel à informação. Vamos então fazer o exercício? O exercício número 1 nos pede para passarmos para o discurso indireto. Então diz assim: os alunos pediram ao professor 2 pontos na outra linha travessão. Podemos sair mais cedo de sua aula? Isso é a letra A, tá? Do exercício número 1. Como vai ficar agora a resposta? A fala do narrador, nós já vimos que fica igualzinha, ó. Os alunos pediram ao professor. Agora o narrador vai falar tudo. Os alunos pediram ao professor se poderiam... Não, se podiam, fica melhor, porque aqui está no presente, né? Podemos sair? Então, se podiam sair mais cedo de sua aula. Então, aqui nós passamos para o discurso indireto. Verifiquem que não tem travessão. O narrador falou pelo personagem. Os alunos pediram ao professor se podiam sair mais cedo de sua aula. Vamos ainda fazer a letra B juntinhos? Aqui, letra B. A mãe confessava à filha: eu fiz este trabalho erradamente. É a mãe que fala. A mãe confessava à filha. Agora a mãe falando: eu fiz este trabalho erradamente. Agora o narrador vai contar tudo. A mãe confessava à filha, até aí está correto. A mãe confessava à filha. Nós não mexemos na fala do narrador. A partir daqui é que a gente começa a mexer. Que fizera ou tinha feito, tá? Fizera ou tinha feito. A mãe fala este trabalho, mas o trabalho não é mais este, é como se o este estava na mão da mãe, né? Então, que fizera aquele trabalho erradamente. Ponto final, erradamente. Então, como fica? A mãe confessava à filha que fizera aquele trabalho erradamente. Se não quiser usar o mais que perfeito fizera, pode usar o tinha feito. Viram como ficou? Ficou bem bonito, bem elegante esse mais que perfeito, que eu sempre oriento vocês a usarem nas redações, né? A mãe confessava à filha que fizera aquele trabalho erradamente, ou que tinha feito aquele trabalho erradamente. Podemos continuar? Pode dar uma pausa para copiar, ok? A letra C, eu vou pedir que vocês façam sozinhos a letra C. A moça declarava ao amigo: gosto muito de morar aqui, pois acho o lugar bem tranquilo. Passando agora para o discurso indireto. Já vimos que a fala do narrador fica igualzinha. A moça declarava ao amigo. Continuem vocês. Só depois que fizerem, vejam a resposta. A moça declarava ao amigo que gostava muito
de morar ali, pois achava o lugar bem tranquilo. Para que nós possamos manter fidelidade ao que foi dito, como ficou no discurso indireto, a moça declarava ao amigo que gostava muito de morar ali, pois achava o lugar bem tranquilo. Façam a letra D, só deem continuidade ao vídeo. Depois da letra D, letra D, letra E, letra F, letra G, que aí vamos corrigir tudo, tá bom?